vem nos acompanhando, vem caminhando conosco aqui, né? Tem sido uma bênção na nossa vida, escolas bíblicas, ele tem nos abençoado, pastor João Luiz. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, te louvamos porque o Senhor tem feito algo lindo através da amizade, pastor João Luiz, pastor Pedro. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nessa noite possa dar liberdade para o teu filho, na tua casa, Senhor, para falar da tua palavra com liberdade, Deus, com autoridade, Deus, trazendo para o teu povo a tua palavra revelada, a tua palavra, Deus, que brotou do teu coração, passou no coração do teu filho, Pai, vai ser distribuída nessa noite. Para Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja derramando sobre a vida dele unção do alto, força, e o Espírito Santo possa enchê-lo de graça e sabedoria para ministrar a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Você pode começar a aplaudir o Senhor, e quando você aplaude, começa a falar palavras de adoração. Nas nossas vidas, aquele que nos livra, aquele que é nosso refúgio, nosso respeito, nosso valor, é o pastor junto das nossas almas, aquele que nos dá alívio, aquele que está aqui, nos ouvindo atentos, aquele que tem sido ministrado a ele, aquele que está aqui pronto a receber a oração, aquele que está aqui a derramar sobre a vida de cada um, sobre a necessidade de cada um. As nossas necessidades, ele conhece a tua necessidade, ele sabe exatamente o que você precisa quando chegou aqui, ele sabe exatamente o que você tem para dar a ele quando você veio para lá. Então, não toda palavra, não toda energia para engrandecer aquele que venha e vive para sempre. Eu estou aqui, Jesus, Nazaré, o Cristo, o Filho do meu filho. Amém? Aqui nós vamos louvor, aqui nós vamos adoração. Glória a Deus. Amém? Pode sentar. Deus é muito bom, irmão. Deus é muito bom. É bom estar aqui. É bom estar aqui. E eu não vou adiantar sozinho. A Bíblia fala que é bom, não é bom que o homem esteja só. Né? Eu vim aqui com a minha linda esposa. Aleluia! E um casal de um discípulo muito amado, que a gente estima muito, ama muito, é o João Negrou e Sueli. Não pode andar sozinho. Querido, eu confesso a vocês que em alguns momentos, em algumas situações, eu vim aqui como pastor, mas de um tempo para cá eu tenho procurado vir só como servo, só como alguém que quer servir, alguém que quer partilhar, mas não daquilo que ele tem, porque se olharmos para a nossa bagagem, para a nossa capacidade, a gente não consegue atender a necessidade de ninguém, não consegue. Mas quando você se dispõe a ser canal para o Espírito Santo, ele te usa, ele faz através da tua vida, independente de você ter um título, independente de você ser chamado por algum cargo, alguma coisa que se diz liderança ou coisa parecida. Que a palavra, quando você vai para a Bíblia, você não vê hierarquia no reino, diante de Deus, como servos, como somos todos como servos diante do Senhor. Nós temos responsabilidades diferentes. Essa é a grande questão. E é isso que a gente precisa entender. Eu preciso me atentar a isso. E Deus ele tem assim me chamado uma função específica em alguns lugares. E eu percebo que eu não sou chamado
não é uma graça que está em mim. Ainda que eu pregue a palavra, ainda que o que eu vier falar vai tocar em vidas que não conhecem Jesus. Porque se você vier aqui, der um estudo sobre dízimo e oferta, a gente vai se converter. E Deus é assim, Deus ele faz. Não somos nós que fazemos, é Deus que faz. E eu percebo que Deus, ele, da maioria das vezes, ele quer me usar para alertar alguma coisa, para impulsionar, motivar, a abrir os olhos, principalmente daqueles que já caminham com o Senhor. Porque a gente não pode esquecer da casa. A gente tem muita gente para ganhar, a gente não pode tirar os olhos daqueles que estão para que eles se percam. E a gente tem caminhado, para quem já tem um tempo de evangelho, 10, 20, 15 anos, a gente percebe que a gente tem vivido um tempo, pessoalmente, falo da minha percepção, como alerta, e aquilo que Paulo fala em Tessalonicenses capítulo 2, quanto à vinda de Jesus, eu percebo que esse alerta ele serve para hoje. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, não é o texto que a gente vai usar, mas só para alertar, ele fala assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, a volta de Jesus não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, tudo que se levanta para fazer a vontade de Deus, para adorá-lo, vai ter resistência do homem da iniquidade, do homem do pecado, do filho da perdição, do espírito, desse espírito que está no meio da igreja, querendo nós ou não, aceitando nós ou não, ele está aí. Porque eu nunca vi, há algum tempo, já no Evangelho eu não vejo há muito tempo tanta gente, tantos irmãos já caminhando muito tempo já no Evangelho, 10, 15, 20 anos, vivendo uma vida de pecado e tendo uma vida de duplicidade, conseguindo caminhar com seus erros, cauterizando a sua mente com seus erros e a obra ao mesmo tempo. A gente tem percebido onde a gente vai, com quem a gente conversa com alguns líderes, a gente tem muito relacionamento com muitos líderes, não só daqui, de outras cidades, inclusive fora do país, a gente tem contato com irmãos do Chile, e a gente tem conhecimento de fatos do que tem acontecido, e a gente percebe que o que tem acontecido não tem sido específico no lugar, mas tem sido abrangente. E quando ele fala do homem da iniquidade, o homem do pecado, porque ele será aquele que vai encarnar a iniquidade e vai ser o líder da apostasia, ou seja, que vai motivar a apostasia. A apostasia é negar a fé, abandonar a fé. Essa semana nós estivemos conversando com um irmão já que caminha há muito tempo no Evangelho, inclusive há mais tempo do que eu. E ele já estava desistindo da fé, porque ele via que as situações dele, os problemas dele, não tinham solução naquilo que ele esperava. E eu estava colocando para ele, não só eu, como outro irmão que foi conversar com ele, a gente estava falando sobre isso, a questão do espírito de apostasia, o que de fato está para acontecer nos finais de tempos, é isso, o amor de muitos esfriaria. Por quê? Por aumentar a iniquidade. E nós conversamos, e depois de orar, depois de muito tempo de conversa, várias vezes conversando, hoje, glória a Deus, eu recebi uma mensagem dele falando que ele avaliou muito o que foi o que conversou, e ele de fato quer pagar o preço, quer abrir mão da vida que ele estava levando, ele quer mudar e ele quer ajuda. Então isso nos alegra, saber que você pode olhar para essas coisas e se enxergar, alertar, avisar, que a Bíblia fala sobre se ver o ímpio na sua iniquidade e avisar, e se você avisar, o sangue dele é cobrado. Mas se você continuar lendo o texto, ele fala do justo também, você precisa avisar o justo também. E ele fala do homem da iniquidade e o filho da perdição. Por que filho da perdição? Por estar destinado à destruição da sua vida com Deus, à destruição da família.
Nunca se viu tanto divórcio, tanta separação na igreja como se vê nesses dias. Mas isso é para nos desanimar, depois a gente glorificar, depois a gente exaltar? Não, queridos. Isso é para nos alertar. Isso é para abrir os nossos olhos. Eu preciso estar atento. A gente não pode perder essas coisas de vista. A gente precisa saber o que de fato tem acontecido para que essas vidas cheguem a esse ponto de caminhar tanto tempo, muitas das vezes ter falado para você, pessoas que chegou diante de você, te animou, te deu palavra de ânimo, ministrou sobre a sua vida, e hoje, por alguma situação, ela se encontra no lado oposto, precisando de uma palavra, ela não tem forças para caminhar, ela não tem forças para agir, para reagir, para tomar uma postura, para tomar uma decisão. Porque quando a gente fala de fé, muita gente fica esperando algo surgir na mente, fica raciocinando o que vai fazer. Eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que passar para essa pessoa o seguinte: fé não é razão. Você não está projetando um negócio, você não está fazendo um empreendimento que requer dinheiro. Você está falando de reino que não se vê, que é por fé. E se é por fé, é decisão. Eu preciso decidir. Não depende da minha razão, do meu conhecimento, do meu intelecto, da minha forma de pensar, de tudo que eu absorvi até hoje como conhecimento. Não depende disso. Depende de eu decidir. Eu decidi. Acabou. É isso que precisa acontecer. Agora, o que de fato tem acontecido? O que faz com que as pessoas andem, cheguem a esse ponto? Eu talvez resumindo, eu posso dizer que é falta de busca da vontade de Deus. É falta de buscar de fato a vontade de Deus. Às vezes nós temos uma vida religiosa, uma vida de crente e de evangélico, né? Que eu já falei isso, não sei de onde tirar esse nome, né? Você vai falar, é da Bíblia. Não, a Bíblia chama alguém de evangélico? Não. Eu desconheço, mas não vamos entrar nesse mérito. E a gente começa a colocar uma capa, a gente começa a colocar uma roupa, uma vestimenta que muitas das vezes não é nossa. E a gente vive com aquilo ali. A gente faz as coisas porque viu muita gente fazer e a gente continua, sem de fato saber o porquê que nós estamos fazendo. A palavra está aí, está livre acesso para todos. O povo de Beré ouvia a palavra e me lá, peraí, não deixa isso mesmo, está escrito. É isso mesmo? Não, é isso mesmo, vamos andar dessa forma. Então nós temos acesso. Nós não estamos num lugar onde a cortina é de ferro, a gente não pode ter acesso à literatura. Aquilo que foi escrito, nós temos acesso. O que se tem de Bíblia hoje não dá. Acho que se eu começasse a falar aqui, se eu tivesse uma lista aqui de nome de Bíblia, nós não faríamos mais nada hoje, a não ser falar nome de Bíblia. Não é verdade? Tem Bíblia para tudo. Do pai, da mãe, do avô, da tia. Tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do homem, tem Bíblia do obreiro, tem Bíblia pentecostal, tem Bíblia tradicional, tem Bíblia histórica, tem Bíblia arqueológica, tem Bíblia com estudo, tem Bíblia sem estudo, tem Bíblia com ilustração, sem ilustração, tem tudo, tem Bíblia para tudo. Então você tem acesso à palavra. E se você tem acesso à palavra, você tem condições de ser revestido, de ser alimentado. Você tem condições de buscar a presença, você tem condições de buscar conhecimento. E é sobre isso que eu queria falar um pouco. Sobre buscar a vontade, né? Ou buscar viver a vontade de Deus. Acho que seria um título melhor, se você gosta de botar título, é buscando viver a vontade de Deus. Porque eu encontro resistência, como eu falei, todo tempo. A maior resistência que eu encontro é minha mesmo. Essa é a maior resistência. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Coríntios capítulo 10, verso 31. Porque eu não posso te dar resposta exata do que está acontecendo, até porque eu não tenho toda a verdade. Eu não tenho toda a verdade, mas a gente tem textos na palavra que pode nos alertar quanto a essa situação, para que eu não venha cair. Interessante, alguns anos atrás, eu estive aqui falando, nós vivemos um deserto
terrível. Eu e Virgínia, nós vivemos um deserto terrível na nossa vida. Mas eu lembro que no início desse deserto Deus deu uma palavra. E eu imaginei, eu pensei que essa palavra era para a igreja. Daquele texto que diz o seguinte, olha, falou agora. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mas a gente não lê assim, muitos não lê. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é isso? Mas não é. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E eu trouxe um princípio para a minha vida. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu trago para a minha vida. Porque eu não espero que cristão nenhum caia, discípulo nenhum caia, mas eu não me surpreendo com a queda de nenhum deles. Porque todos nós estamos propensos ao erro. Eu estou de pé, de repente pode falhar as pernas, eu caí. Você pode andar, não ver, tropeçar e cair. Todos nós estamos propensos a isso. Esse texto aqui, ele começa a abrir os nossos olhos para alguns detalhes. Ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fala tudo. Você sabe o que significa essa palavra? Tudo. Alguns estudiosos aí, você vai ver muita gente falar que o hebraico tudo quer dizer tudo. O grego, tudo. O inglês, tudo. O francês, onde você for, tudo vai significar tudo. Fazer tudo. Todas as coisas. Tudo que requer fôlego, requer movimento, requer esforço físico, emocional, intelectual, espiritual. Tudo que requer qualquer atitude sua, fazer para a glória de Deus. Vamos entender uma coisa: em Cristo nos foi dado uma imagem restaurada, certo? E como homens somos nova criatura, nascemos de novo. E o Espírito de Deus, ele tem regenerado o nosso coração e nos capacitado pela renovação da nossa mente e pela palavra, pela lavagem de água pela palavra, tem nos motivado, impulsionado a caminharmos em direção à vontade de Deus. Eu não estou dizendo uma perfeição livre de pecado, mas de homens e mulheres cuja real inclinação de coração é a vontade de Deus. Então nós fomos chamados dessa forma. E para que eu possa viver tudo para a glória de Deus, eu preciso de algumas verdades na minha vida. Eu preciso buscar alguns textos, eu preciso ir na palavra, encontrar alguma coisa que me dê uma direção, que me mostre um caminho. A última vez que eu vim ministrar, eu falei sobre coisas simples. Eu sei, para quem me conhece, eu sempre fui de rebuscar muito. De um tempo para cá, não que eu não tenha rebuscado muito, mas eu tenho procurado transmitir algo mais simples, mas que seja prático. Eu preciso entender isso. Porque nós não precisamos de muitas palavras novas, nós precisamos de práticas novas todos os dias com a mesma palavra. É isso que eu preciso. Não adianta eu encher o pote com muita coisa, porque eu vou ser cobrado pelo aquele tanto de coisa que eu tenho. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então não é simples estar aqui na frente, não é simples subir aqui e transmitir algo, por você ter antes um depósito, um conhecimento ao longo do tempo. Não é simples, porque baseado naquilo que você buscou, naquilo que você conhece, você vai ser cobrado. Agora, alguns princípios, eles precisam ser muito claros, muito definidos, e são conhecidos de nós, são simples. O primeiro deles é um grande amor a Deus. Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9. A gente poderia ler Mateus, Marcos, Lucas,
Mas vamos ler Deuteronômio. A gente vai usar a Bíblia. Se você trouxe Bíblia, sacode ela que a gente vai usar. Então abra aí Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 9. Talvez você ouça esse texto e fale assim, mas esse texto são dos pais, ensinar aos filhos. Mas o que os pais vão ensinar se eles não têm conhecimento? O que os pais vão ser de modelo, de exemplo, se eles não têm prática na sua própria vida? Como ensinar alguém só com palavras e sem exemplo? O maior ensino não é feito com palavras, é feito com exemplo. Faz, imita. O que Paulo fala? Sede meus imitadores. Por que nós temos medo de falar? Imita. Faz o que eu estou fazendo. Sabe por que nós temos medo de falar? Porque de fato nós não temos consciência de que estamos fazendo a vontade de Deus. Porque Paulo falava isso porque ele tinha consciência que estava fazendo a vontade de Deus. Deuteronômio. Vamos ler? Eu não queria até pedir ajuda, mas vamos lá. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou Deus, o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passa a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. 3. Ouve, pois, Miguel Pereira, Patilho Alferes, Portela, e atenta em os cumprires, para que te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, povo meu, ouve, Miguel Pereira, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui está o princípio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas farás sentar em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se, ao levantar-se, também as atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso é o que deve ser posto diante de nós diariamente. É algo que deveria estar escrito. Você tinha que fazer placas, colocar na porta para quando você chegar, quando você sair, colar na frente da televisão antes de você ligar, saber, eu tenho que amar o meu Deus, eu tenho que amar o meu Senhor. Colocar na porta da geladeira, no espelho do banheiro, no espelho do quarto, dentro da bolsa, na frente do celular, colocar como lembrete no celular. Você tem que lembrar pelo menos 2 a 3 vezes por dia. Encucarás, tem que ser lembrado o tempo todo. Mas por que tem que ser lembrado? Por que Deus fala para lembrar? Porque há possibilidade de cair em esquecimento. Porque o povo caiu em esquecimento. Deus não falou isso simplesmente para escreverem nas portas, não. Porque havia possibilidade de se esquecer desse mandamento. Esquecer desse brilhante mandamento. Principal, primordial: amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, todo o seu entendimento, da sua alma, da sua razão, da sua emoção, tudo que você tem. Essa é a regra básica. Eu devo lembrar e ser lembrado o tempo todo e todo tempo. O meu amor pelo Senhor, ele precisa estar acima de tudo. Ele precisa estar acima de qualquer coisa. Ele precisa estar acima da minha família. Jesus falou: olha, aquele que ama mais o pai, mãe, filho, irmão, mais a eles do que a mim, não é digno de mim. Jesus falou isso. Aquele que amar qualquer coisa mais do que o Senhor não é digno de mim. Mas você pode falar: mas eu vou rejeitar a minha família? Não. Porque se você amá-la mais do que o Senhor, você vai estar rejeitando o próprio Senhor. E quando você se distancia de Deus, você perde o referencial para a família. Você perde o referencial de alimento, de sustento, de pastoreio, de cuidado. Para aqueles que estão com você, que estão debaixo do seu cuidado. Porque você pode não ter pessoas, você pode não ter filhos, pode não ser casado, mas você é exemplo onde você está. Nós
Você não encontra um texto na Bíblia. Todo texto que você encontra com facilidade, leia antes. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Leia 2 antes. Leia 2 antes. Não fique só com uma caixinha da promessa. Vá no contexto. Se eu buscar no reino de Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas. Não, olha o contexto. Não adianta só as promessas. Toda promessa, ela tem o amor de Deus é incondicional. Mas a promessa de Deus, ela tem condição. Toda promessa, pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você vai ver que toda promessa de Deus, ela tem uma condição. Toda. Chamaram Jesus, Lázaro estava morto. Você acha que ele não tinha poder para falar pedra? Sai daí que você está me atrapalhando. Ela não ia rolar? Mas o que ele falou? Ó, é com vocês. Vocês têm que dar o passo de vocês. Quando acabou o vinho, ele não poderia transformar a água que estava em vinho? Ele não poderia fazer surgir vinho dentro das jarras? Mas o que ele fez? Ó, desce o morro. Não, mas se você for estudar, menino, você tinha que descer o morro. E com peso nas costas, descer e subir. Sacrifício. Requer. O reino de Deus é conquistado por esforço. É por esforço. Você acha que alguém vai pagar um alto preço e você não vai fazer nada? Eu não vou fazer nada para usufruir disso. É só sentar. É só sentar e receber. Só isso. Amar tem um preço. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... E fala mais alto. Então amar é dar-se. Não é dar. É dar-se. Não é dar. Lá em 2 Pedro 2,18 você vai ver falar que ele foi injuriado, ele foi maltratado, perseguido, não fazia, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele não falava, está com eles, não, ó, eu me ponho no lugar deles. Então amar é dar-se. Não é simplesmente dar, comprar alguma coisa e dar. Isso é fácil, principalmente para quem tem condições financeiras. Quem não tem, faz, fabrica, dá um jeito, pede emprestado, não sei. Mas é dar-se. Aí vem a questão de você saber que não é simplesmente palavras, são atitudes. Amém? Outra verdade, abre aí Mateus 6,33. Mateus capítulo 6, verso 33, é conhecidíssimo, e eu até citei ele agora há pouco. É uma outra verdade que eu preciso entender. Ter o reino de Deus como prioridade na minha vida, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas o quê? A Bíblia de todo mundo dá estas coisas? Tem a Bíblia de alguém que dá todas as coisas? Tem? Alguma versão aí que dá todas as coisas? Todas estas coisas. Todas? Por favor, dê uma olhada da onde é essa versão, porque não existe isso no original. É todas estas coisas. Sabe de que ele está falando? Aí você vai ter que trabalhar no contexto. Aí sim requer estudo. Vocês estão entendendo? Quando ele fala todas essas coisas, ele fala assim: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, porque os pardais não fazem nada e se não alimenta. Os filhos estão lá no campo com toda a beleza, formosura. Nem Salomão se vestiu daquela forma, mas o Senhor cuida dele. Então olha, o que comer, o que beber, o que vestir não vai te faltar se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a promessa. Não são todas as coisas. Deus até dá as outras coisas, mas a promessa que está no texto são estas coisas. É buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não é buscar um reino qualquer. Não é buscar um reino de religião. Não é buscar uma religião para você se livrar do inferno. Não é buscar um conceito evangélico de vida. Não é, muito menos,
buscar um Deus que satisfaça as suas necessidades. Olha, eu tenho alguém que eu posso chegar lá e pedir, me dá, Senhor, me dá, eu preciso, me dá e me dá. Olha a sanguessuga lá em Provérbios. O nome das duas é o quê? Me dá, me dá. Não é isso. Ele está falando de buscar um governo, alguém que governe sobre mim, alguém que me direciona, alguém que dá uma palavra e eu cumpro, alguém que manda, alguém que ordena, e eu me sujeito, porque de mim mesmo eu não sei fazer. Deus já falou com você alguma vez? Ele já deu alguma palavra para você que foi contrário à sua necessidade? Deus já fez alguma coisa errada na sua vida? Deus já te surpreendeu de forma errada? Deus já fez alguma coisa errada com alguém da sua família? Não. Então, por que nós não entregamos a Ele por inteiro o que temos, o que precisamos, as nossas necessidades? Quando fala de senhorio, fala de um reino que tem um rei e que tem os súditos, os escravos. Tem algum estudante de história, algum historiador? Por acaso existe na história algum escravo que era escravo parcialmente, em meio tempo, só as mãos, só os pés? O escravo, ele era escravo por inteiro. O Senhor era Senhor dele por inteiro, inclusive do que ele tinha. E quando a gente fala em buscar o reino de Deus, fala ele ser dono de tudo que eu tenho, inclusive dos meus, porque ele sabe como cuidar, ele conhece as necessidades. A Bíblia chama ele de pastor e bispo das nossas almas. E Salmo vai falar que ele é o pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso quer dizer que nele todas as minhas necessidades são supridas. Deus vai falar que vem fez convergir nele, na dispensação dos servos, todas as coisas, então tudo está nele. A Bíblia roda, gira tudo em torno de Jesus. Se você for estudar teologia sistemática, você vai ver várias doutrinas, mas a sistematizar é colocar todas elas em direção a Jesus, porque Ele é Senhor sobre tudo, sobre todas as doutrinas, sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre o seu conhecimento. Esse é um princípio que não pode faltar. Amém? Glória a Deus. Às vezes tem coisas, queridos, que não são coisas gostosas de se ouvir. Às vezes tem coisas que parece que a gente vai, você já sentiu assim, você foi chamado para uma festa, chegou lá, só tinha aquilo que você não gosta de comer? Mas às vezes aconteceu isso justamente para que você não se contaminasse com nada. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Que aquilo ali era para você não se contaminar? Você já chegou em algum lugar, né? Você já saiu de algum lugar, de repente, você estava em cima da hora, a condução saiu, o ônibus saiu, o trem saiu, o metrô saiu, o avião saiu, e você começa a querer blasfemar, a murmurar, fazer tudo, mas em momento nenhum, às vezes a gente para pensar, pô, peraí, será que isso não é um livramento para mim? Será que não é um livramento? Ah, fui passar por ali, estava fechado, puxa vida, vou ter que dar uma volta. Será que não foi melhor você dar a volta? Será que não seria melhor? Será que Deus não te direcionou para ali porque tinha algo para que você precisasse ver ali? Ou alguma coisa acontece na nossa vida por acidente? Existe acidente na vida do cristão? A irmã citou o texto aqui, Romanos capítulo 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? Quem ama a Deus? Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém?
Imagina se eu conseguisse pegar esses dois princípios e todo dia eu lembrasse dele, a todo tempo, 2, 3 vezes por dia, e eu começasse a buscar uma prática nele. Você já imaginou, querido? Você já imaginou você lidar com gente que ama a Deus acima de tudo? Você já imaginou lidar com alguém que busca o reino de Deus? Você acha que teria problema? Você acha que nós teríamos problema uns com os outros? Teríamos conflitos dentro das denominações? Se cada um buscasse cumprir a palavra, não é um conceito, a palavra, a verdade, amar a Deus sobre todas as coisas. Se ele ama a Deus sobre todas as coisas, o irmão é uma consequência. É só consequência. Não é um primordial. Não vem primeiro, vem depois. Vem como um efeito dominó. Ele ama a Deus, por isso ele ama o irmão. Por isso ele ama a esposa. Por isso ele ama os filhos. Por que você vê tanta notícia de desgraça? Essa pessoa ama a Deus? Você acha que alguém que tem uma atitude como nós vemos aí ama a Deus? Um outro princípio está em João capítulo 4, verso 34. João 4, verso 34. O Senhor diz amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é a comida de Jesus? Fala comigo, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Agora a comida serve para quê? Para alimentar, me manter de pé, me manter saudável, me manter vivo. Qual era a comida de Jesus? Fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra, porque é uma consequência. A obra ela só vem pela fé, porque a obra sem fé é morta. Você pode fazer muita coisa, muitos podem fazer muita coisa, mas sem a fé, porque a fé que sela você no reino do Espírito é a fé, é crer que Jesus foi enviado, é crer que Ele sofreu por você, é crer que Ele pagou o sacrifício, o alto preço, pela dívida que era contra você, e aquela promissória que estava escrita no teu nome, Ele rasgou, Ele cancelou, o escrito de dívida foi cancelado. Eu creio nisso, aí sim eu realizo boas obras, mas o que adianta eu realizar boas obras e não crer? Eu posso em vida ter consequências das minhas obras. Sim, posso. Se eu semeei, se eu vou semear alface, eu vou colher beterraba, eu vou colher alface. Então se eu for uma pessoa que dou muito, eu recebo. Mas não está falando de questões eternas, está falando de questões temporais. Enquanto você aqui está, aí você recebe, aí você vai lá para o Salmo 73, a preocupação porque os ímpios prosperam. Mas quando eu cheguei diante do Senhor, aí, peraí, tem uma outra coisa aqui que eles não fazem. É buscar, é crer, é acreditar, é confiar, é descansar. Amém? O que a gente percebe hoje é que muitos, mesmo no meio da igreja, existe muita gente vazia. Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás nos Estados Unidos, e 75% dos livros das livrarias evangélicas falava sobre o vazio interior de cada um. Mas não está falando de quem está lá fora, não. Está falando de quem está dentro. Vazio. Mas por que isso acontece? Porque há um vazio. Por que às vezes parece que nós somos tomados por isso o tempo todo? E isso acontece comigo, eu acredito que aconteça com você, porque você não é diferente de mim.
Às vezes nós ficamos tomados por uma incerteza, por um questionamento de muita coisa, não sabe o que fazer, não tem uma direção e começa a vir uma preocupação, um questionamento, um vazio, você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. Isso às vezes é complicado. Eu sei que você não é diferente de mim, a sua natureza é a mesma da minha. Isso acontece comigo e eu sei que acontece com você. Não vão ser hipócritas. Não vão ser hipócritas. Isso acontece. Agora, você sabe por quê que acontece um vazio dentro de nós? Exatamente pela forma contrária que não existia na vida de Jesus. O que acontece conosco é o que não acontecia com Jesus. Porque a comida que ele tinha, ele comia algo que nós não conhecemos, não experimentamos o sabor. Ele se alimentava daquilo que às vezes nós não queremos buscar porque dá trabalho. Hoje nós temos muita facilidade de palavra pronta. Se eu quiser, se qualquer um quiser vir aqui pregar, entra na internet, bota lá, clica no assunto que você quiser. O assunto que você quiser. Você não vai achar um, nem dois, nem mil. Você vai achar milhares. Que você vai ficar em dúvida até como você vai escolher. A Bíblia, você vai pegar Bíblias, como eu falei aqui, de texto, está tudo explicado embaixo. Não tenha a preocupação de você colocar o joelho no chão e falar: Senhor, onde isso aqui encaixa na minha vida? Será que isso aqui? Aqui diz que o versículo 2 se torna quase que um horóscopo do gospel. Eu busco coisas que já escreveram para uma determinada situação, para determinada época, para determinadas pessoas. A palavra diz que ela se renova dia após dia, a cada dia. Eu sou transformado por essa palavra. Foi o que eu falei no início. Eu não preciso de palavras novas, eu preciso de prática nova a cada dia nessa mesma palavra. É como um casamento, é como um relacionamento. Eu não tenho que chegar um tempo e começar a procurar mulheres, porque eu estou vendo que já tem muito tempo, a gente já tem o mesmo relacionamento, é tudo a mesma coisa. Não, eu tenho que saber que esse relacionamento ele pode ser novo a cada dia. Eu posso renová-lo a cada dia. A criatividade vem de mim. Da graça do Senhor coloca sobre a minha vida. Da mesma forma é a palavra. Da mesma forma é a palavra. Porque o versátil não é aquele que pega a mulher cada dia, não. Que sabe conquistar a mesma mulher todos os dias. Esse é o verdadeiro homem. Esse é o verdadeiro homem. E aquele que de fato quer conhecer a Deus, quer se alimentar, eu preciso dele. Porque ele pode falar coisas diferentes no mesmo texto. Você pode pegar um texto e abrir ele 10, 15 vezes. Eu tenho o hábito de às vezes ler o mesmo texto várias vezes, vários dias. Mas por quê? Porque eu sei que existem verdades ali que eu ainda não descobri. Existem verdades aqui que eu ainda não descobri. Eu preciso conhecer, eu preciso ser despertado para isso. Eu preciso ser despertado para isso. E a gente vê que qualquer homem, mulher ou criança que busque, que faça o mesmo, busque o alimento, busque preencher com a palavra, a renovação da mente pela palavra, não vai passar por esse vazio. Aí é preciso de esforço, dedicação. Quer ver? A gente vai ver um vídeo. Você está atento aí? A gente pode ouvir o alô? Aí em cima. A gente vai assistir um vídeo. Quando você fala de buscar, de esforço, querido, esse vídeo é antigo. Ele é antigo. Mas a história dele ela pode ser muito real para nós hoje. Em relação àquilo que a gente quer viver, sobre você amar a Deus, não simplesmente amar a Deus, buscar o Senhor, mas ter uma paixão, ter uma paixão por aquilo. Tem como apagar essas luzes aqui rapidinho, só para... Esse vídeo aqui é sobre a Olimpíada de 84, muitos não haviam nascido ainda, muitos nem conhecem essa história, mas esse foi um dos fatos que mais marcaram a minha vida ao longo dos anos. Só não tem som. Vocês devem estar rindo, quando você trabalhando na TV. 7 minutos só. Durante 2 anos eu fui apresentadora dos programas de esporte da TV Globo. Fui para entre eles esportes
objetivo que não era mais a vitória, era apenas cruzar a linha de chegada. Olimpíada de Los Angeles, 1984. Eu vi de perto como a Suíça Gabriele Anderson entrou para a história. 20 minutos depois da chegada americana, outro momento emocionante aqui no Coliseu. Lá embaixo, a Suíça Gabriela Anderson entrou no Coliseu e está tentando chegar nos últimos metros. Ela está encostando do lado esquerdo, o mundo inteiro em pé aqui no Coliseu, dando força para a Gabriele, que já conseguiu completar a volta no estádio e vai chegar agora. É um momento realmente emocionante da história aqui. A Gabriele caminhando com dificuldade, a gente pode ver os músculos da perna duras e tocando para o lado esquerdo, mas ela vai chegar e o público delira com a Gabriele. Vai conseguir, conseguiu. Hoje, quase 19 anos depois, como onde e o que estará fazendo Gabriele Anderson? Um dia frio em Sun Valley, no estado americano de Idaho. Era o número 700 da rua Morningstar que vive essa simpática senhora. Ela tem filhos, mora em uma casa confortável com o marido e 3 gatos. Gabriele Anderson nos recebe sem nenhuma cerimônia. Tem 58 anos, fez aniversário no dia 20 de março. De boa conversa, essa mulher fala de limites. Now that I'm getting older, there are a few things that Agora que eu estou ficando mais velha, eu vi que existem algumas coisas impossíveis, principalmente no esporte. Você pode querer, você pode treinar, se preparar, mas existe um limite. amount, but then you just hit your limits. Em 1984, esse limite não parecia existir. A primeira maratona feminina numa Olimpíada. Poucos se lembram de Joan Benoit, a americana que venceu a prova. Difícil esquecer esta mulher, que chegou 20 minutos depois, em 37º lugar. Quase 20 anos depois, e aqui está o número, 323. Este é o número da maratonista que entrou para a história dos Jogos Olímpicos. Gabriele Anderson, até hoje, é um símbolo de determinação. Meet people that I don't know, they found out that I am a marathon. O que mais me surpreende é que, não dias depois, mas anos depois, pessoas que não me conhecem, quando eu conto que estava na Olimpíada, falam: ah, você é aquela garota da maratona? Isso ainda me surpreende. That's still surprises me. É a primeira Olimpíada da Suíça Gabriele Anderson. Ela tinha 39 anos. At the start, I was very excited and I was No começo eu estava muito entusiasmada, feliz por estar nos Jogos Olímpicos. Sabe, no final, quando começou a ficar difícil, eu pensei: são os Jogos Olímpicos. É uma única chance. Eu vou terminar. Não importa o que aconteça. Foi assim nos últimos metros. Eu vi a linha de chegada e pensei: eu tenho que terminar. I'm gonna try to finish no matter what. And A imagem impressiona a própria Gabriele. because I could see the finish and I thought, I just have to finish. I wasn't expecting a medal, but I was hoping. Eu não esperava uma medalha. Esperava terminar entre as 10, 15 primeiras. Os tempos que eu tinha tornavam isso possível. What my pace was indicative of. Os médicos só deixaram Gabriele continuar porque ela ainda transpirava, o que era um bom sinal. Not really the doctors, but I know that they came up. Eu não ouvia claramente os médicos, mas eu sabia que eles me perguntavam se eu queria parar. Eu me lembro que eu falava para eles, ou só na minha cabeça para mim mesmo, que eu queria terminar. Eu estava bem o suficiente para isso. Ela não tinha ideia de como estava, e nem de que aquele momento seria história. Para muita gente, motivo de orgulho. Talvez não para ela. Não era exatamente orgulho. Eu estava aliviada. Aliviada porque a dor tinha passado. E eu não precisava mais andar. Quando vi as imagens, fiquei sem jeito. De certa forma, desapontada. Eu acho que poderia ter ido, né? But
Não, Eu ainda não sinto orgulho, ainda fico sem jeito quando vejo a imagem. uma imagem forte de alguém tentando carregar o próprio corpo. Eu não percebi que eu seria um símbolo de determinação. Vi isso no dia seguinte, quando li os jornais e fui chamada para uma entrevista. Eu achava que o corpo da minha imagem estava impressionante. Foi um choque. Os jornais estão guardados até hoje. As lembranças de Los Angeles 84 espalhadas pela casa. Um pedaço da pista também ficou com ela. Eu fico feliz e agradecida por não ter tido nenhuma sequela. No outro dia, eu já estava me sentindo bem. Pude continuar competindo. Não era o fim da história. The main thing, to end the story. Abril de 2003. Primavera nos Estados Unidos. Ainda neva no estado de Idaho. E a história de Gabriele continua. Ela já não compete mais. Hoje o esporte preferido é o esqui. Fica nas montanhas pelo menos 6 horas por dia. Depois, trabalha como florista em um grande hotel da cidade. Tradicional, frequentado por muita gente conhecida. Entre as fotos de presidentes e astros do cinema, pode estar a jovem e famosa Gabriele Anderson, a mulher que não ganhou uma Olimpíada. Venceu a dor, a exaustão, os próprios limites. Muitos limites estão na sua mente. É o que dizem. A mente faz grande parte do que você quer fazer. Agora presta atenção. Nós estamos falando de alguém que buscou, alguém que correu atrás de uma medalha, de algo temporal, algo passageiro, algo que ficou aqui nessa esfera. Existem homens que desde os 6 anos de idade eles treinam para correr uma pista de 100 metros rasos todos os dias. Todos os dias eles abrem mão de dormir direito, de lazer, abrem mão da própria vida, abrem mão de tudo para poder treinar. E é bem verdade que eles fazem isso porque eles têm um propósito, eles colocam a paixão deles naquilo ali. Eles dedicam toda a sua vida. Você vê os ginastas, você vê esse campeão nosso aí de argola, não esqueci o nome dele agora. Você sabe quem é. Você vê o empenho dele, o esforço dele. Agora, vamos olhar para os atletas, queridos. Vamos olhar para esses atletas. O empenho que eles colocam, a dedicação, acorda, vai treinar, trabalha, treina, dorme, se informa, lê, busca conhecimento, busca tudo por quê? Para poder aprimorar o seu alvo, aprimorar o seu projeto. A paixão que há nele é tão forte que tudo que ele faz em prol disso. Ele faz para chegar a esse alvo, a esse tempo. Eles passam a vida toda. Tem ginasta que começa com 3, 4 anos de idade e investem toda a sua vida. Seus pais investem a vida toda numa única paixão. Eles competirem numa Olimpíada. Agora, e nós? 1 Coríntios capítulo 9. Abre sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 9. Verso 24 a 27. E nós? Onde nós nos encaixamos? O que essa história tem a ver com a gente? O que a história dessa atleta tem a ver com cada um de nós? Do empenho, ela tinha um alvo, ela queria chegar no final, ela queria chegar naquela reta final, porque ela se preparou a vida toda, ela se preparou o tempo todo. Vocês acharam? Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcancei. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nós estamos numa Olimpíada, nós estamos numa busca por uma medalha que já foi conquistada, ela é incorruptível. Não é uma medalha que quebra, que você derrete, não é uma coroa de folhas que amanhã
sol quente, ela vai derreter, mas é uma coroa eterna. E eles dedicam a vida toda, a paixão deles está nisso. Tudo que eles fazem empenham em prol disso. Se você for entrar em qualquer site de esporte, você vai ver que todo o empenho daquele atleta está girando ao redor disso. O reino dele, a vida dele, tudo dele, tudo gira em torno daquilo, porque eles desejam, eles querem. Existem alguns irmãos ali no meio que fazem isso para glorificar o Senhor, a gente sabe disso. Mas qual o empenho deles? É chegar até o dia da disputa, chegar naquela reta, naquela pista, correr os 100 metros rasos e ganhar, chegar naquela argola, chegar naquele trampolim, onde for. O empenho deles é para conquistar, porque eles lutaram a vida toda. Agora, e nós vamos lutar a vida toda, e uma circunstância, uma situação, uma dificuldade, algo que tenta nos parar, nos impedir, nos roubar a alegria, a satisfação, o momento alegre. Por causa dessas coisas a gente vai abandonar a pista, vai abandonar a corrida, porque alguém se levantou como um empecilho, alguma palavra foi lançada como um empecilho, alguma coisa aconteceu no trabalho, na escola, em casa, principalmente nos relacionamentos próximos. Esse é que mais nos afeta, porque de onde mais se espera, mais se frustra. De onde mais se espera, mais se frustra. Essa é a realidade, essa é a vida. Agora, eu não posso viver limitado a essas circunstâncias. Eu tenho que prosseguir, porque depois de eu passar por tudo que eu passei, chegar lá no fim, eu ser desqualificado, porque em algum momento, porque eu resolvi que não dá mais para caminhar, que não dá mais para prosseguir, que não dá mais para avançar. Fazer a vontade de Deus, buscar o reino, comer o melhor, tem um preço. Tem um preço alto, um preço de renúncia. Tem um preço de renúncia. Quão tolo, às vezes, eu sou, quando as circunstâncias, as situações roubam o meu tempo, o meu alvo, o meu propósito. Todas essas coisas, elas podem ser tão rapidamente afastadas de nós. Essa grande paixão, ela pode ser roubada rapidamente de nós, por qualquer circunstância, por qualquer coisa prazerosa. Qualquer coisa prazerosa. Quando alguém se determina, quando alguém quer de fato alguma coisa, ela se empenha, ela se dá por inteiro por aquilo. Alguém decide que vai perder alguns quilos. Decidiu mesmo. E ela faz de tudo. Tudo que você falar com ela, que vai eliminar, ela vai fazer. Porque ela está determinada. E ela vai batalhar naquilo. E ela vai correr atrás. Porque o alvo dela é um desejo dela. Agora nós somos chamados com um desejo, um alvo, um propósito. Deus me chamou com um propósito de me fazer a imagem do seu filho. Eu tenho que correr todos os dias. O que eu faço tem que gerar em mim a imagem dele. O buscar o amor a ele acima de tudo. Buscar o reino dele acima de tudo. Buscar a comida que ele tem para mim acima de tudo. Tudo isso é ninguém. Eu poderia dizer muitas outras coisas aqui, a gente poderia continuar, a gente poderia pegar Romanos 8, esse texto que nós falamos, e viajar nele aqui, é outro propósito de Deus para nós, proclamar a grande comissão. Nós não somos chamados para ser depósito de fé, você receber guarda, é um baú de fé. Não, você recebeu para dar, é para transmitir. Foi chamado para isso. Poderíamos dar uma lista de coisas que precisamos fazer para não cair no engodo, não cair na armadilha, na artimanha do espírito da iniquidade que está operando no meio da igreja nos nossos dias. A gente pode fazer de tudo, pode fazer muita coisa, mas aí tem que ter uma renúncia, tem que ter uma vontade, um desejo meu. Eu preciso ver isso, eu preciso enxergar isso. Ninguém pode fazer por mim, ninguém pode buscar por mim. Alguém pode interceder por mim para me livrar das garras do diabo em alguma situação, isso pode. Mas para eu crescer, como uma criança crescer, a mãe vai dar mamadeira, se não quer, ela vai mamar, ela vai beber tudo.
se alimentar, não somos nós. Eu é que preciso. Eu é que preciso. Amém? E se nós voltarmos lá em Coríntios, quer comares, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para... Vamos ser sincero? Às vezes nós temos que ser radicais em algumas coisas. Você já bebeu um copo d'água? Obrigado, Senhor. Foi o Senhor que deu. Para a tua glória. É simples. Mas quem deu? Quem deu? Não foi Ele? Você sobrevive sem água? Por favor, tapa o seu nariz e sua boca por 5 minutos. Fica sem respirar aí, 5 minutos. Não pode, mas quem dá o ar? Nós agradecemos por isso. Sabe por que não agradecemos? Porque é corriqueiro. É simples demais. É simples demais falar que eu preciso do ar para sobreviver. É muito simples. Mas é vital, queridos. Eu não posso perder essas coisas simples. Eu vou voltar a falar nelas. Eu não posso perder essas coisas simples, porque elas me sustentam a minha vida. Porque se eu não tiver essas coisas simples, eu não vou poder buscar mais, eu não vou poder ir mais longe. Nós temos atletas hoje que são quase máquinas, mas eles começaram com as coisas simples, a correr na pedra, descalço, foram aprimorando, tênis próprio para a corrida, camisa própria para a corrida, roupa própria, alimentação adequada, exercício próprio, organizado em cada lugar certo, fazer no tempo certo, tudo com propósito. Qual é o recorde mundial aí de 100 metros rasos? Quantos segundos? 9. Há 10 anos atrás, alguém pensava que alguém fosse correr menos que 10? Nem pensar. Isso é loucura. Mas estão investindo para que diminua esse tempo. Existem empresas de alimentação própria para isso. Para investir na vida do atleta, para fazer teste com ele. Ele passa anos e anos sendo monitorado pelo laboratório para que o organismo dele fique preparado para que ele tenha esse impulso e essa velocidade no tempo apropriado, para que ele quebre esse recorde. Existe investimento o tempo todo para isso. Agora, eu vou alcançar uma coroa incorruptível. Eu vou viver a eternidade. O que eu estou buscando para isso? O que eu estou investindo? A minha paixão está em quê? O meu amor está onde? A minha dedicação está onde? O meu maior tempo de investimento está na minha prioridade. O meu maior tempo de investimento está na minha prioridade. Ah, mas eu trabalho 10 horas por dia. Faça dela para a glória de Deus. Use o território que você está para proclamar a palavra. Para onde você pisar a planta dos pés, ali é chegado o reino. Você foi chamado para estabelecer o reino ali. Faça para a glória de Deus. Temos que ser radicais em algumas coisas aqui. Temos que ser. Senão nós não vamos alcançar. Nós estamos vivendo tempos que a tendência é piorar. A iniquidade está crescendo. O amor de mundo está se esfriando. E do nosso lado, quem lida com gente, com vidas, sabe muito bem o que eu estou falando. A gente aconselha, conversa com pessoas quase todos os dias para aconselhar, e a gente está vendo como está o coração de muitos longe. Se você for olhar, um olhar de raio-x, e eu conversando com essa pessoa essa semana, eu olhei e falei, olha, você já deve pegar na Bíblia. Eu não falei para ele, mas eu olhei, fiz um raio-x, uns 3 meses, você não sabe o que é Bíblia. Se não tiver mais tempo, você não sabe o que é falar com o Pai. Não sabe o que é se alimentar. E por isso, vai esfriando, esfriando. Nós somos chamados para vencer. Amém.
Nós temos já a coroa, a medalha nas mãos, mas precisamos correr enquanto estamos aqui. Eu preciso correr para alcançar. Correr de tal maneira que alcancei. E Paulo em outros textos vai falar, olha, não que eu já tenha alcançado, que eu já tenha chegado, mas olha, as coisas que passaram, eu deixo para lá. Porque eu quero prosseguir. Eu quero prosseguir para o alvo da minha soberana vocação. Sabe que às vezes eu fico pensando em relação às famílias, há tanta contenda, tanta discórdia, tanta discussão. Sabe o que eu fico pensando? Às vezes eu olho, eu avalio e falo, Jesus, vai chegar um dia, vai estar todo mundo junto, e vai ter um filme de tudo aquilo, e elas vão olhar, meu Deus, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Você já viu a história da criança? Quando ganha uma bacia de jabuticaba, e ela senta, ela começa a comer de qualquer jeito, e vai jogando jabuticaba para lá, espreme e joga, mas só que, quando vai chegando no final, ela está vendo que tem pouca. E a maioria ela jogou fora. Sabe o que ela faz? Ela espreme e começa a roer até o caroço, para não perder aquele pouquinho. Mas ela esqueceu que ela estava com a bacia cheia. Cheia. E a gente está cheio. Nossa bacia está cheia. A gente tem tempo. A gente tem recursos. Nós temos condições. Nós temos pessoas com talento, com força, com vigor. Jovem! A força em você. A força em você. Eu tenho 52 anos, eu me sinto jovem. Eu vejo que eu tenho muita coisa para fazer. Imagina você com 20, 25. Na flor aí, ó, com todo gás. O que você não pode fazer? O que você não pode fazer ainda? Pelo reino. Já estou na terra, idade, não importa. A experiência vai contar. Cola com um jovem, você tem experiência e tem força. Vocês vão longe. Amém? Você pode ficar de pé, amigo? Eu queria orar para você. Eu tinha mais coisas aqui para falar, mas Deus mandou parar aqui. Não adianta muita informação. Feche seus olhos. Uma das coisas que Deus acha linda é a unidade entre irmãos. Como sagrado Pai, quem tem filho sabe de Deus, sabe o que eu estou falando. Como é lindo você ver os filhos conversarem, dialogar. Mas Deus, quando olha para nós, Ele vê como é bonito, Ele vê alguns caminharem e chegar lá no Santo dos Santos, lá na presença dEle. Mas tem outros que ficam lá atrás. Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar um pouco para trás, voltar lá no átrio, dar a mão ao meu irmão e entrar com ele. Abrir mão um pouquinho, abrir mão da posição, abrir mão do conhecimento, abrir mão das convicções, se doar, dar-se, ir lá atrás e pegar esse irmão, segurar ele pelas mãos e falar: olha, eu fui lá, mas eu voltei aqui para te buscar e eu quero te levar. E na hora do louvor, nós percebemos que algumas pessoas estavam no Santo dos Santos, mas outros tinham dificuldade de sair do átrio. Nós temos pessoas aqui que conseguem entender com muita facilidade tudo isso que foi falado agora. E tem até dado passos práticos para isso, mas tem outras que pode estar agora se ocupando com tudo isso. Tem uma semana, tem um mês que não colocam na Bíblia. Para dizer a verdade, eu não sei nem onde eu botei a minha Bíblia. Não sei nem o que é orar, há muito tempo. Presta atenção. Pai te ama. Você é filho.
quer te ver assim. Ele quer te pegar pelas mãos e te levar para junto dos outros. Você que está com esse sentimento, certo lugar agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo está tocando na tua vida aí. E você está se sentindo culpado. Você está com o coração apertado, achando que o que você está fazendo não tem valor nenhum. Você está achando que o seu tempo foi perdido. Sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. E quando você estiver saindo do teu lugar, aqueles que já julgaram ter caminhado um pouco vai te dar as mãos. Alguém vai te dar as mãos. Porque o que o Pai quer é que andemos em unidade. Andemos na mesma passada. Não tenho vergonha, querido. Eu sei disso. Eu sei que tem pessoas aqui. Eu sei que tem pessoas aqui preocupadas com imagem. Começa a vencer isso agora, em nome de Jesus. Começa a vencer isso agora. Eu quero dizer uma coisa para você. Estar aqui na frente falando não é uma coisa simples. Não é uma coisa que pode ser feita assim, sem preocupação. Quando a gente desce daqui, querido, quando a gente vai para casa, entra no carro, na função, o que for, a gente começa a pensar se todo esse conhecimento, tudo que isso foi transmitido, é verdade na nossa vida e existe também conflito em nós. Porque não é simples você abrir a boca para transmitir alguma coisa para alguém, se você não avaliar a tua vida, saber se a tua vida há essa verdade. Não tenha vergonha, não tenha receio, se humilhe agora, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que estão com dificuldades e não querem vencer isso. Ó. Saia do teu lugar, em nome de Jesus. O Senhor vai te tocar, o Senhor vai restaurar o teu coração, vai restaurar a tua alegria, restituir a tua alegria. Você sabe que Ele está falando com você. Eu não sou insistir nessas coisas, e eu nem quero insistir, eu quero que o Espírito Santo toque, e você sabe exatamente o que Ele está falando com você, e você sabe que é você. Eu quero que assim que alguém for sair daqui, alguém venha e abrace essa pessoa, em nome de Jesus. Sai do lugar, sai dele. O Espírito Santo, tem liberdade aqui. Começa a tocar, começa a quebrar as cadeias. Que seja repreendido todo o espírito de iniquidade, todo espírito de dúvida, de questionamento, todo espírito de acusação. Nós repreendemos em nome de Jesus. Eu sei que existem mais pessoas em algum lugar que teu Espírito Santo vai lá agora onde está e visita. Possa pedir ajuda, vamos aumentar agora, Senhor. Onde está agora, Senhor? Toca eles, toca nessa vida, toca nessa vida agora, Senhor, em nome de Jesus. Fique atento. Simplesmente para andar, mas fique atento no que pode estar ao teu lado, no que você pode ajudar agora. Você pode estar com você. Pessoas que estão distantes do Senhor, que abandonaram, que têm tido dificuldade de voltar. Sai do lugar, sai. Vem para cá. Aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar. Pessoas que não confessaram Jesus como Senhor da tua vida e entraram neste lugar, talvez esperando receber algo diferente, mas o Espírito Santo te surpreendeu. Ele trouxe aquilo que você precisava. Queria que você saísse do lugar. Nós queremos clamar nessas vidas que aqui estão, Senhor, que abriram a mão da tua vontade.
Você que tem lido, se alimentado, mas você descobre que daqui a pouco você quer mais. Erga as suas mãos. Erga as suas mãos. Fala, eu quero mais, Senhor. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós somos gratos por aquilo que temos recebido, mas nós queremos mais. Nós queremos mais porque nós precisamos de mais para conhecer a tua vontade, para conhecer a tua vontade, para chegar diante de ti, Senhor, para abrir mão daquilo que nos interfere, nos atrapalha, para poder resgatar outros, Senhor. Nós precisamos de mais da tua graça, mais do teu amor, mais do teu perdão, mais da tua unção sobre a nossa vida. Abre o entendimento, Senhor. Abre o coração, a mente. Derrama água vindo do teu trono. Derrama do teu azeite, derrama do teu vinho. Dá do teu trigo. Alimenta o teu filho, Senhor. Faz que ele saia daqui saciado, meu Deus. Cheio da tua palavra. Mas não é nós. Quando chegar em casa, que ele tenha fome, sede de ti, Senhor. Coloca isso em nós, Deus. Coloca esse desejo em nós. E venhamos travar nas nossas portas, na nossa mente, um amor tão grande por ti, uma busca desse amor, uma busca pelo teu reino, uma busca pela tua comida, pela tua vontade, e de fazer tudo isso para a tua glória, para que teu nome seja engrandecido. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te bendizer, nós queremos te adorar. Seja engrandecido, Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Pai, não despreza o coração contrito. Pai, não rejeita de maneira nenhuma o coração contrito. Um coração desejoso da tua vontade, de fazer a tua vontade. Inclina o teu coração. Inclina o teu coração. Chega Ele como servo que nada tem, mas que o que tem te ofertar. Senhor, essa é a minha oferta para ti, Senhor. Não tenho muito, mas o que tenho te dou, Senhor. Que tu possa fazer com que essa semente lançada caia no coração agora, numa terra fértil. Se há algum espinho nessa terra que tu arranca, se há alguma pedra que tu tire, Senhor, que tu possa adubar, regar essa terra agora, Senhor, e essa semente venha produzir frutos nas nossas vidas.